Fala pessoal, tudo bem? Mais uma segunda-feira falando sobre o mundo dos investimentos. E hoje, vou direto ao assunto, hoje nós vamos falar sobre educação financeira para as crianças. Você acha que é importante ensinar educação financeira para as crianças? Você acha que está na hora da gente começar a ensinar os nossos filhos a lidar com dinheiro? Se você acha que sim, fica comigo aqui até o final do vídeo que a gente vai bater um papo super bacana. Se você acha que não, fica também para que você conheça pelo menos a minha opinião e deixar seus comentários, colocar os seus argumentos aqui, por que você acha que não deve. Eu sou o Roberto Francischini, trabalho no mercado financeiro já há mais de 13 anos e um dos meus propósitos é levar o conhecimento financeiro para todas as pessoas que querem evoluir financeiramente, que querem conquistar a liberdade financeira, que tem a liberdade financeira como um objetivo de vida, uma meta de vida. E eu acredito que só com conhecimento, só conhecendo o mundo dos investimentos, todas as suas ferramentas e tudo que ele tem para dar, é que a gente vai conseguir fazer com que as pessoas atinjam cada vez mais a liberdade financeira o mais rápido possível, porque a autonomia financeira é diferente da liberdade financeira. A autonomia financeira é você saber como lidar com seus investimentos, saber o que fazer com seus investimentos, planejar, porque só você sabe os objetivos que você tem, as metas que você tem, e ninguém melhor do que você para tomar suas próprias decisões, beleza? Esse aviso eu sempre dou no começo dos meus vídeos. Eu sempre falo do propósito, do motivo por eu estar aqui gravando esse podcast ou gravando esse vídeo se você estiver me vendo pelo YouTube. Então vamos direto ao assunto. O assunto hoje é meio rápido, né? Não tem tantas coisas técnicas, é mais uma reflexão que a gente tem que fazer a respeito da educação financeira dos nossos filhos, das nossas crianças, das futuras gerações, né? A gente é uma geração, quando eu digo a gente, eu tenho 40 anos, mas as pessoas de 25 a 40 anos ainda é uma geração que não conversou sobre dinheiro na infância, que não conversou com os pais sobre dinheiro, que sabe que tudo que sabe hoje sobre dinheiro foi adquirido de forma autônoma na maioria das vezes. É claro que existem casos fora da curva em que famílias são educadas financeiramente, transmitem isso para as gerações, mas isso é minoria, né? Principalmente pelo ponto de vista cultural e econômico que o Brasil vivia, principalmente pelas gerações mais antigas. Então não faz parte do nosso DNA nacional, do nosso DNA brasileiro, falar sobre finanças em casa, falar sobre dinheiro, principalmente com as crianças, né? A gente acha que isso não é assunto de criança. E essa é uma limitação e uma crença que a gente tem que só prejudica as próprias crianças no futuro, né? Eu não sei vocês, mas eu tiro por mim como exemplo porque eu vejo ao meu redor as pessoas que convivem comigo, as pessoas que eu conheço, amigos de trabalho, amigos de escola, enfim, as pessoas que estão ao nosso redor, via de regra, não conviveram com pessoas que eram educadas financeiramente, né? E isso foi, ao longo do tempo, transformando gerações e gerações de brasileiros com péssimos hábitos financeiros, com hábitos consumistas, com hábitos de não poupar, com hábitos que levam, na vida adulta, inevitavelmente, ao endividamento, às dificuldades financeiras, a não conseguir sobreviver com o que ganha, enfim, a nossa programação mental em relação a dinheiro vem sendo construída ao longo do tempo de forma errada. E eu sempre digo, já disse isso em alguns outros vídeos, talvez não por uma culpa direta dos nossos pais, dos nossos avós, né? Porque eles viveram numa época em que era muito difícil mesmo lidar com dinheiro. O Brasil era um país de altíssima inflação, onde não havia certeza de nada. Você tinha um salário hoje e amanhã você não sabia se ele ia valer a mesma coisa.
se daria para comprar a mesma quantidade de comida no dia seguinte do que no dia atual. Então, as pessoas simplesmente foram criando hábitos de consumos imediatos porque elas precisavam gastar o dinheiro, senão elas perdiam o valor do dinheiro. E nós, crianças, fomos convivendo com isso, achando aquilo, crescendo com aquilo, achando que aquilo era normal. Então, foi se criando gerações e gerações, como eu disse, de pessoas mal educadas financeiramente, pessoas que se endividam na vida adulta e que vão criando programações mentais sobre dinheiro que vai se tornando invisível ao nosso pensamento, né? A gente toma atitudes que a gente não para pensar e, em via de regra, essas atitudes acabam nos prejudicando ao longo do caminho financeiro. A boa notícia, sempre tem uma boa notícia, é que isso está mudando aos poucos, né? Inclusive eu estou aqui por isso, né? Um dos meus propósitos, um dos meus objetivos é levar a educação financeira, mais especificamente sobre investimentos para as pessoas, porque eu acredito que investimento é um caminho obrigatório para quem quer conquistar a liberdade financeira. Eu não conheço ninguém, absolutamente ninguém que não queira ter liberdade financeira. Alguém que sabe o que é liberdade financeira, se você parar para fazer uma pesquisa na rua com vários tipos de público, você vai ter a maioria esmagadora dizendo que sim, que quer a liberdade financeira, que isso é um desejo, as pessoas querem liberdade de poder trabalhar sim ou não, de poder viajar sim ou não. Enfim, isso é algo que está no inconsciente coletivo das pessoas. E é por isso que eu estou aqui, é ajudar as pessoas a adquirir conhecimento o suficiente para que elas corram atrás desse objetivo, corram atrás dessa meta, que eu acho que é fundamental nos dias de hoje. E o motivo de eu escolher falar sobre esse tema hoje, eu sempre digo que eu não tenho uma programação, eu não tenho uma agenda, eu não sei qual é o tema da semana que vem, assim como eu não sabia na semana passada o tema que eu ia falar hoje, mas o que me motivou a falar sobre esse assunto foi o fato de eu ter uma grata surpresa. Eu descobri que o meu filho vai ter educação financeira na escola. Ele está no 6º ano, né, do ensino fundamental 1, né, nem lembro mais como é que fala isso, mas está no primário, no ensino fundamental, fazendo o 6º ano. E, para minha grata surpresa, eu descobri que ele vai ter educação financeira. Não era uma matéria que estava programada, né, eu acompanho de perto a vida escolar dele, e ninguém falou sobre isso, e esse ano simplesmente, olha, vai ter educação financeira, está na grade curricular, uma aula por semana. E eu falei, putz, que legal, que bacana. Isso mostra que a nossa luta, a nossa batalha por educação financeira, ela está se espalhando, ela está chegando em todos os lugares, claro que numa velocidade ainda muito, muito lenta, claro que não chega a todos os lugares que deveriam chegar, mas aos poucos isso vai se espalhando. Eu não sei exatamente, não é muito a minha área, mas se eu não me engano, educação financeira entrou na base curricular nacional, então vai ser obrigatório ter algumas matérias sobre educação financeira nas escolas. Isso é muito, muito bom, porque isso é o Estado assumindo que, cara, pessoas mal educadas financeiramente não ajudam no crescimento do país, né? Se as pessoas são bem educadas, elas têm o poder de poupar, elas vão consumir mais, com mais responsabilidade, vão ser melhor educadas, vão produzir um país melhor, né? Pessoas mal educadas financeiramente produzem dívidas, produzem desemprego, produzem coisas que fazem com que o país fique num patamar que não merece estar. Então, essa foi a grande razão de eu ter escolhido esse tema hoje, para a gente bater um papo aqui, né? E vamos começar pela pergunta que a maioria das pessoas fazem. Por que educar financeiramente uma criança? Qual é a razão de educar financeiramente uma criança? Será que é necessário? Será que precisa? Será que é hora? Será que não é hora? É claro que não há unanimidade no assunto. Tem sempre gente
que discorda, tem gente que acha que isso não é assunto de criança, tem gente que acha que isso é um assunto para se ter lá na frente, mas assim como qualquer outro conhecimento que a gente vai acumulando ao longo do tempo quando criança, quanto mais cedo melhor, quanto mais exemplos, bons exemplos a gente tiver na infância melhor. Então eu acredito que a principal razão para a gente educar uma criança financeiramente é proporcionar a essa criança uma vida equilibrada no futuro, né? Equilibrada, sem dívidas, equilibrada em vários aspectos, né? Porque dívidas, cara, destroem famílias, destroem pessoas, dívidas traz depressão, traz tristeza, traz sensação de impotência, né? Eu já tive endividado, já tive bastante endividado e sei como é estar nessa situação. Então, não é legal, né? E a gente precisa ensinar as pessoas a saírem das dívidas, a não contrair novamente dívidas, a ter uma mentalidade de prosperidade e passar isso para as crianças, né? Passar isso para as gerações que estão vindo por aí. Então, eu não sei se você é daquelas pessoas que acha que falar de dinheiro com criança é inapropriado. Tem estudos das duas vertentes. Tem estudos dizendo que é saudável, que é bom, que crianças que têm contato com o dinheiro se tornam crianças mais seguras, com maior capacidade de planejamento, capacidade de pensar no futuro. Enfim, tem as coisas boas, tem gente que faz pesquisas ao contrário, dizendo que isso não é saudável, que não é o momento, que tem que esperar tanto tempo. Enfim, tem as duas vertentes. A minha opinião é de que quanto antes, melhor. Quanto mais cedo começar, melhor. Assim como a alfabetização, assim como aprender a falar, aprender a ler, aprender a escrever, as pessoas têm que aprender a lidar com números, aprender a lidar com dinheiro, né? Porque se você acha que isso é inapropriado, eu tenho uma opinião meio radical em relação a isso. Eu acho que é meio hipocrisia, né? Porque as pessoas têm um relacionamento com o dinheiro meio hipócrita, em dizer que dinheiro não traz felicidade. E, cara, dinheiro facilita demais a vida das pessoas. Pode não trazer felicidade, né? Mas que ele resolve um monte de problema, ele resolve, né? Então a gente não pode ser hipócrita, não pode passar essa hipocrisia para frente. Dinheiro é bom, sim, é bom demais, e você pode fazer coisas muito boas com dinheiro. Você pode ajudar pessoas, você pode investir em educação, você pode ajudar familiares. Cara, dinheiro é bom. É bom ter dinheiro. É melhor ter do que não ter, sem dúvida nenhuma, né? E eu acho que dinheiro é sim assunto de criança. Criança tem que falar sobre dinheiro. A gente tem que falar sobre dinheiro com criança, né? Porque dinheiro não traz felicidade, mas a falta dele também não traz. Ou traz? Você quer a felicidade ou a infelicidade do seu filho? Você quer que o seu filho seja próspero, organizado, que saiba se planejar, que saiba poupar, entenda a importância de poupar, de investir, né? Eu acredito muito que isso vai fazer total diferença na vida dele ou dela no futuro, né? Do seu filho no futuro. Então, chega de hipocrisia, vamos ultrapassar isso. Eu sei que isso não é culpa nossa, a gente recebeu essa carga de hipocrisia ao longo do tempo. A gente é bombardeado por essa hipocrisia, porque as pessoas ficam jogando essas historinhas de que dinheiro não traz felicidade, de que dinheiro não é bom, de que dinheiro é coisa de gente desonesta, porque quem planta isso é que não tem dinheiro. E para justificar a falta de dinheiro, arruma-se uma desculpa para a gente aceitar isso, né? Então a gente não tem que aceitar esse tipo de coisa. Tem sim que falar com criança sobre dinheiro, incluir a criança no dia a dia financeiro da família, explicar as coisas da maneira mais correta e próxima da realidade possível, obviamente numa linguagem próxima à linguagem que a criança conhece, para que, cara, dinheiro se torne uma coisa natural, se torne uma coisa fluida na vida dessas crianças, né? E
é preciso a gente precisa alfabetizar as crianças, né? Cara, alfabetizar financeiramente falando, que eu digo, né? Dar noção de juros. Criança tem que saber juros, né? Tem que mostrar para ela que é muito melhor você receber juros do que pagar juros. Ensinar a poupar, ensinar a investir, dar conceitos de liberdade financeira, né? Mostrar para essa criança que dá para ser livre financeiramente, de não ser consumista, né? Sei lá, e criar uma mentalidade nessa criança próspera, né? Por mais que você não seja rico, que nós não, né, que você não nade em dinheiro, mas o fato da gente ensinar isso para uma criança vai moldando a mentalidade dela ao longo do tempo. O dinheiro vai se tornando natural, algo saudável, natural, em que ela não se sente pressionada a correr atrás do dinheiro, não se sente pressionada a consumir, não se sente pressionada, né? Então, eu acho muito importante que nós adultos tomemos essa consciência de assumir essa responsabilidade, né? De alfabetizar financeiramente as crianças, porque eu acredito que isso cara, vai ajudar demais os nossos filhos no futuro. E tem, como eu disse, tem alguns estudos, né, sendo até repetindo um pouquinho, mas tem alguns estudos que dizem que essa educação financeira, né, que o fato da criança entender mais sobre dinheiro, sobre finanças, faz com que ela tenha um pensamento mais lógico, que ela consiga planejar melhor as coisas e consiga planejar, obviamente, o seu futuro, pensar no seu futuro, dar essa capacidade de pensamento para a criança que, cara, eu não tive, eu nunca falei sobre dinheiro, eu não sabia exatamente, até uma determinada idade, eu não sabia exatamente como fazia para o dinheiro chegar em casa, como é que ele chegava, eu não sabia quanto de esforço era necessário para ter dinheiro, eu simplesmente pegava meu dinheiro para ir para a escola, para comprar o lanche na cantina, pedia lá os meus brinquedos no Natal, no aniversário, e não sabia que trabalho dava aquilo, não tinha noção de caro, de barato. Cara, isso não é saudável, né? Tanto é que em um determinado período da minha vida eu tive problemas com dinheiro, né? Então, cara, não faz sentido a gente negligenciar esse conhecimento para as crianças. E como nós pais, né? Eu não sei se você é pai, né? Espero que sim, porque esse vídeo faz todo sentido para quem é pai. Eu não sei como nós podemos ajudar nesse dia a dia. Como é que a gente pode incluir a criança no dia a dia financeiro da família. A influência de nós, pais, né, na formação da criança, obviamente você sabe que é fundamental. Né? Na formação do caráter, na formação dos valores, na formação espiritual, enfim, em todos os aspectos, a nossa influência sobre as crianças é enorme. Né? E ela não é diferente no dinheiro. Né? O seu comportamento com o dinheiro, as suas atitudes com o dinheiro, o que você faz com o dinheiro, a maneira como você lida, como você ganha, como você gasta, né? Tudo isso influencia a formação financeira da criança, das crianças da sua casa. Então, é muito importante que o exemplo também seja dado, né? Porque não tem nada que seja mais eficaz do que o exemplo. Né? Então, a maneira mais fácil da gente começar isso é, primeiro, que a gente precisa, nós adultos, precisamos tentar nos educar financeiramente, e é por isso que eu estou aqui, né, toda semana trazendo algum tema diferente. Porque se você está endividado, ou já teve dívidas, tem dificuldade de lidar com dinheiro, está sempre faltando dinheiro, é porque, cara, você, não é culpa sua estar assim. Agora, continuar assim é culpa sua, né? Eu sempre falo também sobre a autorresponsabilidade. A partir do momento que a gente começa a entender as culpas das coisas, que a gente é responsável por
por tudo que acontece. Claro que tem coisas que acontecem que não são diretamente influência nossa, coisas externas que acontecem que a gente não tem controle e que acabam influenciando indiretamente a nossa vida, mas provavelmente esses aspectos não são determinantes na sua vida. A maioria das coisas que acontece com você é porque você fez alguma escolha em algum determinado momento, por algum determinado caminho que te fez chegar até onde você está. Então, se você está nessa situação difícil, com dívidas, está difícil ganhar dinheiro, está difícil sobrar, toma uma atitude de, cara, o que eu preciso fazer? Vou procurar conhecimento, vou procurar ajuda, para melhorar isso, né? Para que você consiga transmitir isso para as crianças da sua casa também. Porque senão, o exemplo que elas estão tendo, por mais que elas não saibam exatamente o que é, mas as atitudes do dia a dia, as conversas no jantar, as dificuldades, as negações, né, as privações que elas vão passando, elas vão entendendo com o tempo o que está acontecendo. E aquilo vai, cara, gravando. É um HD que vai gravando ali na mente e a gente, cara, não percebe. E aí essa criança vira um adulto e ela começa a repetir inconscientemente todas as atitudes e todos os comportamentos dos pais. Então você pai, você mãe que está nessa situação, primeiro assume isso e, cara, vai atrás, né? Você é totalmente capaz de sair dessa situação. E faça isso pelos seus filhos, né? Para dar uma vida melhor para os seus filhos e principalmente para dar o exemplo para eles de que é possível sim ser saudável financeiramente e transmitir isso para frente, né? E a gente consegue fazer isso nas coisas simples do dia a dia, né? Sei lá, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer, que é meio polêmico, tem gente que concorda, tem gente que não concorda, é a tal da mesada, né? Cara, eu acredito que a criança tem que ter uma mesada. A partir de uma determinada idade, a criança tem que ter mesada, ela tem que ter noção de quanto vale o dinheiro, né? Levar ela no supermercado, ver você fazer compras, com uma lista de compra, discutir, por exemplo, as férias da família, os custos das férias da família, incluir as crianças nessa discussão, falar quanto vai custar, quanto vai poder gastar, por que está indo para tal lugar, por que não está indo para outro. Enfim, incluir as crianças nessas discussões para que elas interajam, entendam o que está acontecendo, né? A gente acho que subestima demais as crianças. Eu sempre, fazendo um parênteses aqui, eu sempre conversei com o meu filho como se eu estivesse conversando com um adulto. E não porque eu queria que ele fosse adulto, mas é porque eu nunca subestimei a capacidade dele de entender as coisas, né? Eu não preciso ficar com linguagens muito infantilizadas em relação a algumas coisas, porque eu acredito que ele não vai entender. Cara, uma criança é uma esponja que absorve conhecimento numa capacidade absurda. E a gente acredita que não, que eles são seres que, coitadinhos, eles não conseguem aprender, eles não podem, eles têm que pensar em brincar e tal. E claro, tem que pensar em brincar, mas na hora de fazer uma explicação, na hora de mostrar um conceito, de dar um exemplo, eu sempre falava como se eu estivesse falando com um adulto. Se ele não entendesse alguma coisa, se eu visse ali no olhar dele que um olhar de interrogação, aí sim eu simplificava a linguagem, explicava de novo, de uma outra maneira, né, com exemplos perto da realidade dele, mas nunca dei uma resposta de isso aí você não entende ainda porque você é criança, o dia que você crescer você vai entender. Eu nunca dei esse tipo de resposta para qualquer pergunta que chegasse para mim, né? Então, isso em relação a dinheiro tem que ser igual, né? As pessoas têm que perguntar, por que eu não consigo comprar isso? Por que eu pedi tal coisa e você não deu? Papai Noel não deu, sei lá o quê. Cara, explicar da melhor maneira possível, com sinceridade, sem mentir,
Dá os verdadeiros motivos, as crianças entendem. No final das contas, elas querem a nossa presença, querem o nosso amor, né? Então, inclua as crianças nas discussões financeiras da casa, tá? Claro, você vai incluir uma criança de 2 anos de idade? Cara, tá, tudo bem, inclua, mas ali ela não vai absorver muita coisa, mas conforme ela vai tendo fluência, entendimento da linguagem, sabendo o que está acontecendo, inclui ali na conversa, né? Bota ela para escutar, bota para planejar, bota para dar palpite, o que você acha, né? Enfim, inclusão, né? Tentar mostrar uma coisa que eu acho que é o maior desafio que um pai tem em relação a dinheiro com as crianças é a gente conseguir mostrar para uma criança a diferença entre desejo e necessidade. A diferença entre desejo e necessidade é algo que é difícil até para um adulto, né? Na hora de comprar alguma coisa, na hora de fazer um investimento maior em um carro, numa casa, num imóvel, num terceiro imóvel, enfim, na hora de gastar dinheiro, responder as perguntas, eu preciso realmente disso? Isso é uma necessidade ou isso é um desejo? Nada contra realizar desejos, a gente também está aqui na vida para realizar sonhos, realizar desejos, mas eu posso fazer, isso é um desejo ou é uma necessidade? É uma necessidade, então beleza, então eu preciso daquilo. Eu tenho dinheiro para fazer aquilo? Ainda não. É muito urgente? Se é muito urgente, se é algo de saúde, você vai ter que dar um jeito. Se não é urgente, você vai ter que se planejar para conquistar aquilo que você precisa, né? Agora, se você se faz essa pergunta, eu preciso disso? Você responde não, né? Você sabe, eu não preciso disso. Eu preciso comprar uma TV nova, de 67 polegadas. Eu preciso de uma TV nova de 67 polegadas? As chances são que não. A não ser que tenha quebrado todas as TVs da sua casa e isso seja um bem indispensável na sua vida, talvez você não precise de uma TV de 67 polegadas. Mas isso quer dizer que você não vai comprar? Não. Eu posso comprar uma TV de 67 polegadas? Se eu comprar uma TV de 67 polegadas, esse dinheiro vai fazer falta na minha vida? Ele vai impactar em alguma outra coisa, né? Então, se você não precisa, você tem que se perguntar se você pode. Ou você vai parcelar em 24 vezes, vai comprometer o orçamento familiar em 24 vezes por causa de um desejo, né? E aí, se você fizer isso, as crianças da sua casa vão perceber que é assim que funciona, que basta ir na loja, fazer uma parcelinha lá de R$50 e levar uma TV para casa. Nada contra, né? Mas é a melhor forma? É assim que a gente constrói uma vida financeira saudável? Comprando coisas que a gente não precisa em parcelas a perder de vista, comprometendo o orçamento familiar e até necessidades básicas da família, né? Obviamente que não. Então, a gente transmitir isso, eu acho que é o maior desafio. Transmitir essa diferença básica, principalmente para crianças mais novinhas, que não têm esse discernimento, esse entendimento. Mas, como eu disse, a gente não pode subestimar a inteligência deles, a gente tem que explicar porque uma hora vai entender. Uma hora vai entender. Por mais que seja doloroso, da gente não conseguir, às vezes, realizar um desejo de um filho, não consegue comprar algo que ele gostaria muito, enfim, eu sei das dificuldades que é, mas um não tem um poder muito mais benéfico do que se você disser sim para sempre. Então, ele vai entender, porque, como eu disse, no final das contas é a relação entre vocês que importa, né? E outra coisa que eu acho que a gente tem que dar, né, conforme a idade vai avançando, é noções de investimento. Criar uma cultura de investimento nas crianças, né? Você tá dando, né, você instituiu que está dando mesada. A mesada tem ali, toda família tem alguma regra de mesada, eu não vou entrar nesse mérito. Tem gente que dá uma mesada e desconta
e desconta por mau comportamento, por tarefas de casa, né? Tem gente que estipula algumas tarefas para a criança executar dentro de casa, tarefas básicas dentro de casa, para ter direito à mesada. Enfim, o critério é seu, fique à vontade para fazer. Mas a criança recebe uma mesada e a gente deveria começar a criar nela com uma determinada idade a cultura do investimento, né? A cultura de, olha, vamos começar a receber juros desse dinheiro aí, vamos começar a aumentar esse dinheiro. E mais uma vez eu bato na tecla, não subestime a inteligência das crianças, não subestime. Se você está fazendo seus investimentos, volto lá no tópico anterior, inclua. Chama o seu moleque, chama a sua filha, mostra, olha, o papai aqui está fazendo investimento, está comprando uma ação, está botando num fundo, está fazendo isso, está fazendo aquilo. Inclua as crianças, né? Claro que elas não vão entender no começo, vão ter dificuldades, mas, cara, a gente é assim, a gente não nasce sabendo nada, a gente não nasce sabendo falar. E como é que a gente aprende a falar? Ouvindo, né? A gente está incluído na família o tempo inteiro. Então a gente escuta o pai, escuta a mãe, escuta o irmão, escuta a avó, escuta, até que uma hora a gente entende tudo e fala, né? Então é da mesma forma, é excesso de informação, é não negligenciar a informação para as crianças, para que elas sejam incluídas e passem a entender que aquilo fica um assunto normal. Investimento é um assunto normal, não é um assunto que ela vai procurar quando completar 25 anos e tiver o primeiro bom salário da carreira. Quando ela sair da faculdade e tiver um salário, aí é que ela vai se preocupar com o que fazer com o dinheiro, né? Aí, cara, com 25 anos, ela já poderia ter uma cultura de investimento, uma cabeça totalmente já enraizada com esses conceitos, até já com bons investimentos, né? Aliás, aconselho enormemente que comece a se fazer investimento para criança desde sempre, né? Se possível, desde a hora que nascer, né? E você, né? Muita gente faz isso, muita gente faz uma poupança. Aliás, elimine a poupança do seu vocabulário. Esqueça a palavra poupança como investimento. Elimine, tá? Não existe mais. Já não era bom antes. Agora, elimine do seu vocabulário. Finja que poupança não existe, tá? Porque não vai te dar futuro. Então, muita gente fazia isso, né? A criança nasce, o pai e a mãe começam a colocar dinheiro na caderneta de poupança para pagar uma faculdade, ou enfim, para dar para o filho administrar quando fizer 18 anos, para ir para o exterior, viajar. As razões são as mais diversas. Mas muita gente fazia isso, faz isso, né? E é engraçado porque, por exemplo, nos Estados Unidos, né, é cultural isso também, das pessoas, assim, quando a criança nasce, os pais começarem a formar um fundo, né, uma quantidade de dinheiro para essa criança. Por quê? Porque lá as melhores universidades são pagas, as universidades são caras, então os pais não querem ter que se preocupar com esse dinheiro só quando a criança fizer 18 anos e aí tem que pagar uma fortuna de faculdade. Não, eles se planejam antes. O planejamento é feito desde cedo. Então a criança já nasce com os pais fazendo esses investimentos. Eles sabem que os pais, né, conforme a idade vai crescendo, os filhos sabem dessas poupanças e na maioria das vezes os investimentos são feitos em outros tipos de investimentos, seja de ações, seja de fundos de previdência, né? Previdência lá é muito baseado em ações, então a cultura de investimento em ações é muito enraizada, né? Então a gente não tem essa cultura aqui, mas ainda assim algumas pessoas fazem, né, esses tipos de investimento, né, em poupança principalmente, mas vamos estimular a criançada, vamos estimular os filhos a conhecerem do assunto. Se você ainda não conhece o assunto, parabéns por estar aqui. Você já está no caminho. Comece a conhecer e transmita isso para frente, tá? Faça ele participar junto do processo. Eu já falei isso algumas vezes. Inclusão. Inclua os filhos
na rotina financeira da família. Abra uma conta para o seu filho, para sua filha, numa corretora, o quanto antes, né? E aí vai uma dica. Quando meu filho nasceu, eu fiz um CPF para ele quase que menos de um mês de vida. Com menos de um mês de vida, eu mandei fazer CPF. Tá? Para virar um cidadão com CPF, para você poder abrir conta. Logo na sequência, eu abri uma conta para ele, numa corretora, e comecei a comprar títulos públicos para ele com vencimento longo, vencimentos muito longos. E cara, faça o mesmo. Seu filho nasceu, providencie um CPF, abra uma conta para ele numa corretora e comece a fazer os investimentos, assuma os investimentos dele até que ele tenha essa capacidade de entender e vocês comecem a fazer isso juntos. Ele vai adorar isso, ele vai encarar isso como uma brincadeira, um jogo, alguma coisa. Estipule uma meta. Olha, quando você tiver 20 anos, faça um planejamento ali. Quando você tiver 20 anos, você vai ter isso, você vai ter aquilo. Junte as metas, faça as metas junto com ele quando ele tiver essa capacidade, para que isso se torne uma coisa bacana, uma coisa legal entre vocês. Ensinar a importância Cara, eu acho que isso é fantástico. A gente tem que ensinar o quanto antes, assim que você começa a dar mesada para a criança, você já está fazendo ali os investimentos por sua conta, né? A sua parcela de investimento você está colocando ali num fundo de previdência, nas ações, alguma coisa você está fazendo para o seu filho, para ele resgatar no futuro, ou para a aposentadoria dele, ou para a faculdade dele, sei lá qual é a razão. Mas ensinar a importância de se pagar, né? Olha, a primeira coisa que você vai fazer quando receber a sua mesada é pagar você mesmo no futuro. Meu filho chama Vitor. Então, essa parcelinha aqui vai para o Vitor do futuro. Você tá pagando para você mesmo. Tá? Cria essa cultura. Primeiro se paga, depois paga-se as contas, depois paga-se o resto, depois ele faz as despesinhas dele com a mesada. Mas criar essa cultura de se pagar. A primeira pessoa que tem que receber o seu dinheiro é você mesmo. Então, estipule um percentual, já explica sobre o percentual, como é que funciona, use pizza, use palitinho, sei lá. As crianças são capazes de aprender, confia em mim. Explique e todo mês faça ele se pagar. Faça ele depositar um pouquinho daquele dinheiro em algum outro lugar. Seja num cofrinho, se a quantidade for muito pequena, que seja num cofrinho, que depois no final do ano você junte aquilo e faça um depósito só. Porque às vezes você dá sei lá, R$50 pro seu filho. Aí você faz ele guardar 20%, R$10. Você vai pegar aquilo, vai depositar no banco, talvez, se você quiser, beleza, tá tudo certo, pode fazer também. Se não, você pode juntar uma grana juntar durante um período e depois depositar. Ou se você preferir, você pode pegar aquele dinheiro para você falar, não, o papai vai depositar. E aí você deposita naquele aporte mensal que você vai fazer, você deposita R$10 a mais. Mas pega esses R$10 do seu filho. Fala, me dá aqui esses R$10, que esse aqui é seu, e você deposita lá na conta a hora com o seu aporte junto. Então, enfim, maneiras existem várias, mas o importante é o conceito. Ensinar esse conceito para a criança. Se paga primeiro. Cara, como eu gostaria de ter crescido com isso, o quanto isso teria sido importante na minha vida e na vida de milhões de brasileiros, né? Quanto isso teria sido importante ter esse conhecimento de finanças, do que fazer, como lidar, como guardar, como investir, entender o conceito de quanto antes começar, melhor, né? Imagina você começar a investir quando uma criança nasce, né? Imagina o poder de poupança que 18 anos não tem. Cara, é mais da metade de uma aposentadoria. Se você se planejar direitinho, você consegue entregar para o seu filho uma baita poupança, né?
Então seu filho começa a vida de... Não é dar tudo de mão beijada, não é isso. Antes desses 18 anos, ele já vai estar participando do processo, entendendo como funciona, sabendo lidar com dinheiro, sabendo investir. Quando ele tiver 18 anos, ele já vai... Cara, investimento vai ser uma coisa natural, assim como é matemática, assim como é química, assim como é física. É muito mais difícil aprender física do que aprender a investir, né? É muito mais difícil aprender química orgânica, sei lá, né? Tô chutando aqui, mas é muito mais difícil aprender certas coisas na escola do que investimento. Então, imagina se você cria um filho dessa maneira e quando ele, né, completa a maioridade, ele é uma pessoa bem educada no ensino regular, mas principalmente educada financeiramente. Cara, isso vai fazer uma diferença na vida dele que a gente não tem a noção e a dimensão de que isso pode, como isso vai causar na vida deles. Então, cara, é fundamental a gente ensinar essa importância de aprender a se pagar, tá? Para finalizar esse conceito. Ensine seu filho a se pagar. E isso, né? Só emendando o gancho, aprender a se pagar ajuda ele a planejar o futuro, né? Ele começa a ter noções de planejamento de futuro. Por isso que eu falei, junta eles, né? Junta seu filho, sua filha, e tente, a partir de um determinado momento, estipular metas com eles. O que você gostaria de fazer? Você gostaria de viajar? Você gostaria de comprar um carro quando tiver 18 anos? Você gostaria de ir para uma universidade X? Você gostaria de morar fora? Que tipo de coisa você gostaria de atingir com 18, 21 anos? Né? Começa a fazer ele pensar, apresente oportunidades para ele, para que ele faça essas metas junto com você, e aí ele começa a ter essa capacidade de planejamento também, planejar o futuro, visualizar o futuro, saber que é possível, saber que se ele planejar é possível. Né? Não é esperar, vamos ver se dá. Né? Cara, tudo é possível se começado com antecedência. Como eu gostaria, né, de ter tido essa mentalidade lá atrás. Né? Provavelmente eu teria eliminado muitos problemas ao longo da minha vida, teria tomado outras decisões em relação a investimentos, a compras, decisões financeiras importantes. Cara, mas obviamente eu não lamento, eu não posso me arrepender de uma coisa que eu não tenho culpa exatamente. Mas, cara, eu gostaria muito de ter tido isso. Eu tenho certeza que eu seria uma pessoa melhor. Outra coisa que eu acho importante é a gente dar a noção para as crianças de custo. Cara, tudo custa. Não tem nada de graça. Né? Não tem almoço grátis. Então as crianças precisam entender isso. Cara, essa câmera custa, o videogame custa, a camiseta do uniforme custa, o tênis custa, o danoninho custa, tudo custa. Né? É claro que ao longo do tempo eles vão tendo essa noção de que custa, mas custa quanto? Como que faz para ganhar dinheiro? Como é que o papai tem dinheiro? Porque hoje em dia a molecada só vê você passar cartão, né? Você passa cartão de débito, não fica visível para a criança. Cara, cadê esse dinheiro? Onde está esse dinheiro? Como é que meu pai ganha dinheiro? Quanto ele ganha? E é muito difícil dele associar isso. Então, dê noções de custo. Fala, olha, tudo custa. Por isso da inclusão, né? A inclusão, mais uma vez, na conversa. Na hora de sentar para planejar umas férias, vamos planejar quanto vai gastar de passagem, quanto vai gastar de hotel, quanto vai gastar com carro, com passeio, com parque, com isso, com aquilo. A gente pode fazer tudo isso? Quanto cada um vai poder gastar com presentinhos? Estipula as coisas. Né? Com o tempo eles vão entendendo o valor do dinheiro. Né? Eles vão tendo noção do caro, do barato, do que é muito, do que é pouco. E você transmitir para eles a noção, de preferência numa linguagem que eles entendam, de quanto aquilo custa. Né? Então,
Ah, você vai comprar uma geladeira, precisa comprar uma geladeira nova. Olha, uma geladeira custa o equivalente a 2 videogames. Vamos chutar aqui, 2 videogames. Né? Então, olha só, esse videogame aqui custa tanto, essa geladeira custa tanto, então o papai está fazendo, né, tá fazendo uma compra de 2 vezes o valor do videogame. Então, assim, é um exemplo esdrúxulo, mas é só para exemplificar como você pode aproximar a linguagem, quando a criança ainda é muito pequena, aproximar a linguagem, para que ela entenda. Falar, 2 videogames, eu sei que... Eu sei isso, entendi. Né? Então passa essa noção de custo para ele e mostre também, tente mostrar o quanto de esforço é necessário para conquistar as coisas. Né? Cara, quanto eu preciso me esforçar, quanto, né, principalmente para eles, no caso da mesada, algumas coisas, de repente, algum presente bacana que ele te pede, faça ele comprar. Eu sei que às vezes é difícil, mas faça ele entender que, putz, eu ganho R$ 50. Se eu pedir um PlayStation 4, eu vou demorar quantos meses para comprar um PlayStation 4? Não sei. Faça a conta, faça ele fazer essa conta. Faça ele ter esse esforço, né? Dê esses desafios para ele entender, putz, eu vou precisar juntar tantos meses, eu vou precisar abrir mão de tanta coisa para poder comprar um PlayStation 4? Um exemplo. Então, dê essa noção de esforço, é importante. E cara, uma coisa que eu acho que também uma das principais e fundamentais, e que é uma das razões que faz com que o brasileiro seja um povo mal educado financeiramente e que tenha muitas dificuldades em lidar com o dinheiro, que é a negatividade que a maioria das pessoas tem em relação a dinheiro. Eu já falei um pouco sobre isso no começo, mas, cara, a falta de dinheiro, ela é justificada com frases como gente rica não presta ou é desonesta, dinheiro não traz felicidade, dinheiro não dá em árvore, que mais? Dinheiro é coisa de gente gananciosa, por aí vai. Por aí vai. Essas coisas, essas frases sem pé nem cabeça, que a gente escuta desde criança e que, cara, são repetidas e repetidas vezes na nossa cabeça, que a gente passa a acreditar nisso. Né? E a gente vai construindo essa mentalidade de que dinheiro não é bom, de que dinheiro não traz felicidade. Né? Essa de que dinheiro não traz felicidade, cara, é uma das coisas mais que eu mais odeio ouvir. Odeio ouvir. Ela pode ser verdadeira, na minha visão, é completamente questionável essa frase, do ponto de vista filosófico, mas essa frase, cara, me irrita ouvir, porque cara, felicidade não tem nada a ver, uma coisa não tem nada a ver com dinheiro, né? A gente sabe disso, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tem gente pobre que é feliz, tem gente rica que não é feliz. Enfim, aí a gente vai cair num conceito filosófico aqui, que eu também acredito que ninguém é feliz, as pessoas estão felizes ou não estão felizes, elas têm momentos de felicidade e momentos de tristeza, momentos de depressão, momentos de euforia, enfim. Mas essa é uma outra conversa que não é para mim e nem é para você agora, nesse momento. Mas não seja negativo em relação a dinheiro, evite esse tipo de comentário. Né? Não fique falando... o meu tio é rico porque ele teve sorte, meu tio é rico porque ele é desonesto. Por mais que você acredite, por mais que seja, né? Cara, não faça esse tipo de comentário na frente das crianças. Não, cara, é desnecessário. É desnecessário. Você não vai ganhar nada com isso e elas tão pouco. Então, negatividade zero em relação a dinheiro. Principalmente porque eu acredito no seguinte, né? Essa frase não é minha, eu não sei de onde eu ouvi. Eu não sei quem disse, mas, cara, o dinheiro é um amplificador de caráter. Né? Quem tem bom caráter e tem muito dinheiro vai amplificar esse bom caráter. Essas pessoas vão ajudar mais, vão ser mais generosas, vão ter vida abundante, enfim. Quem é mau caráter com pouco ou com muito dinheiro. Com muito dinheiro vai amplificar o mau caratismo do mau caráter. Então, cara... não adianta, né?
Não adianta você querer dizer que o dinheiro muda as pessoas ou não. Cara, eu não acredito nisso não. Eu acredito que as pessoas amplificam aquilo que já são. Se as pessoas ficam ruins depois que ganham dinheiro, significa que elas já eram ruins antes. Ela só não conseguia exercer a ruindade dela porque não tinha dinheiro. Talvez seja isso. Então, tem aí, grave esse mantra aí, de que dinheiro só amplifica caráter. Não leve negatividade, não fale sobre negatividade, não seja negativo em relação a dinheiro. Inclua as crianças na conversa, ensine sobre investimentos, ensine sobre o poder que o se pagar tem na vida das pessoas e principalmente na vida dela. Abra uma conta, faça ela começar a investir o quanto antes, dê noções de custo. Que mais que eu falei para resumir? Enfim, cara, inclua as crianças na sua vida financeira, respeite o direito que essa criança tem de se tornar uma pessoa próspera no futuro, e isso depende das nossas ações, das nossas atitudes em relação a isso. E para concluir, eu acho que eu até já falei isso, mas a moral da história é a seguinte: educação financeira tem que estar no mesmo patamar de importância que qualquer outra educação. A educação regular, o português, a matemática, a educação moral, a educação espiritual, a educação, os valores, enfim. A educação financeira tem que estar nesse mesmo patamar. Ah, mas você só pensa em dinheiro, dinheiro... Aí começa, né? Dinheiro não traz felicidade, dinheiro não é tudo. Ah, eu esqueci de dizer essa, dinheiro não é tudo. Aff, velho, como que dinheiro não é tudo? Sem dinheiro você não faz nada, né? Não é certo? Sem dinheiro você não tem uma saúde boa, sem dinheiro você não tem uma boa alimentação, sem dinheiro você não tem uma boa escola, sem dinheiro você não tem... você não consegue ajudar as pessoas, você não consegue ajudar um projeto social, você não consegue ajudar um familiar. Então, sem dinheiro é uma bosta. Né? Sem dinheiro que não existe, que deveria ser a nossa indignação. Vou falar que dinheiro não é tudo, cara, não repita esse tipo de coisa. Porque dinheiro é fundamental na vida das pessoas. É fundamental, ele ajuda demais as pessoas que têm dinheiro. Então, se você quer que seu filho tenha dinheiro, ele não precisa ser rico. Né? E veja, é bom deixar claro, eu não estou falando que ter dinheiro é ser rico. Ter dinheiro é simplesmente você conseguir ter uma boa vida. É você conseguir ajudar os seus, é você não passar necessidade, é você não estar endividado, é você conquistar as suas coisas com o suor do seu esforço, sem se preocupar com juros no banco, sem se preocupar com cartão de crédito. Cara, é ter uma boa vida. Uma boa vida não quer dizer ser rico. Tem diferença aí. Né? Então não ajude, né? Se você quer, não ajude o seu filho a se tornar um endividado no futuro. Aliás, se você quiser que seu filho seja endividado no futuro, faça tudo o contrário. Né? Continue sendo negativo, repita tudo isso, que com certeza ele vai ser um endividado no futuro. O brasileiro é um dos povos mais endividados do planeta. Né? Então alguma coisa está errada, a gente está fazendo alguma coisa de errado e a gente precisa mudar. Né? Então esse é o recado que eu queria dar. A gente precisa deixar uma herança melhor para os nossos filhos. E a melhor herança que a gente pode deixar, que não é dinheiro, não é nada, é o conhecimento. A gente precisa deixar bom conhecimento para as nossas crianças. E se a gente deixar um conhecimento financeiro adequado, alinhado com a realidade, né, alinhado com a prosperidade, de autorresponsabilidade, que ele é responsável por aquilo que ele faz, pelo dinheiro que ele guarda, que ele consegue conquistar as coisas com o dinheiro dele, sem se endividar, né? É a melhor herança que a gente vai poder deixar para os nossos filhos, e é isso que eu estou batalhando para fazer. Espero que seja isso que você faça aí do outro lado. Segunda que vem a gente se vê em mais um vídeo, na quarta-feira no podcast. Se você curtiu, dá um joinha, curte o canal, me segue lá no Instagram, @roberto.francischini, deixa sua mensagem, manda um direct, tira sua dúvida, faz a sua sugestão de tema, enfim, dê sinal de vida, beleza? Obrigado pela sua companhia, até a semana que vem e eduque seu filho financeiramente, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Um abraço.